acharam que não ia fazer essa graça, né? A gente não comprou máscara à toa, não se fantasiou à toa nesse carnaval, meus anjos. A gente ficou o quê? Com um cabelinho branco de tanto esperar a parte 3 de La Casa de Papel, mas ela veio, meus anjos. Finalmente a parte 3 de La Casa de Papel estreou na Netflix e como vocês sabem, quem me acompanha aqui, La Casa de Papel é uma das minhas séries favoritas, então eu tava como? Ansiosa pra essa estreia. E eu amei a parte 3, eu tava com muito medo, porque assim, sinceramente, não achava que precisava de uma continuação, entendeu? Cada um ali, cada dupla tá curtindo as suas férias num lugar diferente do mundo. Só que a polícia não parou de procurar o professor e o seu bando, né? Então rola uma cagada lá. A polícia então captura o Rio e prende ele, e a Tóquio vai atrás do professor pra conseguir resgatar o Rio. Então o professor planeja um outro assalto, dessa vez no Banco Nacional da Espanha. E lá não tem dinheiro, amores. Lá tem barras de ouro que estão no subsolo, embaixo d'água. O rolê é muito maior, o negócio é muito mais tenso. São só 8 episódios que passam voando e a gente já sabe que a parte 4 já foi confirmada e já tá gravando. Começaram as gravações em janeiro e vai até agosto. Então deve sair em 2020 só, o que é um pouco desesperador porque o final da parte 3, meus anjos, a gente fica como? Desesperado, e eu quero essa parte 4 agora na minha mesa, Alex Pina, se vira! La Casa de Papel é a série mais assistida da Netflix em outra língua que não o inglês. Muito sucesso, né? Então, depois de maratonar, vamos lá para os 20 fatos de La Casa de Papel 3. E obviamente vai ter muito spoiler nesse vídeo, então se você não quer spoiler porque ainda não assistiu, vai assistir e volta aqui. Mas volta mesmo, hein? E se você já assistiu, vai comentando aí junto comigo os fatos. Parte 1 e parte 2 de La Casa de Papel foi produzida pela Antena 3, até que a Netflix comprou La Casa de Papel e produziu a parte 3. Ou seja, o investimento, meus anjos, é muito maior. E fica bem claro isso durante toda a temporada. A gente vê coisas muito mais grandiosas, né? O que condiz muito mais com a nova realidade dos nossos assaltantes preferidos. E esse alto investimento também se reflete na locação, né? A gente sabe que a parte 1 e parte 2 não foi realmente filmada na Casa da Moeda. Eu falei isso aqui no vídeo de 20 fatos da parte 1 e parte 2 aqui do canal. E o mesmo aconteceu na parte 3. Eles não filmaram de verdade dentro do Banco Nacional da Espanha. Eles criaram um banco fictício, né? A decoração interna foi inspirada no Valle de los Caídos, que é uma basílica erguida entre 1940 e 1958, ali perto de Madrid. O exterior do prédio também não é o Banco Nacional da Espanha de verdade. A fachada, na verdade, é do Ministério do Fomento de Madrid. A série também foi filmada no Panamá, na Argentina, na Indonésia, em Filipinas e na Itália. Riqueza! E temos novos personagens, né, nessa nova temporada. Temos Palermo, Bogotá, Marsella, Inspetor Alicia, Tamoio e Sofia, a furão Sofia. E além deles, também temos a volta da Mônica, que era refém e virou um dos assaltantes e agora faz parte oficialmente do bando com o novo nome que é Estocolmo. E esse nome não é à toa, meus anjos, porque Mônica sofreu da síndrome de Estocolmo quando ela era uma das reféns lá na parte 1 e parte 2 de La Casa de Papel. A síndrome de Estocolmo é quando uma pessoa que é submetida a muito tempo ali de intimidação acaba se envolvendo com o seu agressor ou sequestrador. É o caso da Mônica, né? Ela se apaixonou pelo seu sequestrador, o Denver, e eles tiveram um relacionamento dentro ali da Casa da Moeda. Inclusive, né, depois que saíram da prisão, eles fugiram juntos, casaram e Denver passou a cuidar do filho da Mônica com o Arthurito. Então é genial o nome Estocolmo para ela, porque ao mesmo tempo que é o nome de uma cidade, que é a capital da Suécia, é também o nome da síndrome que ela mesmo teve, então faz todo sentido. E o filho dela também tem nome de cidade, que é o Cincinnati, eu achei isso muito maravilhoso. Ó, vamos aceitar? O Berlim morreu, meus anjos, não adianta teorizar. Uma das maiores expectativas sobre a parte 3 era se Berlim estaria ou não morto, e assistindo a parte 3 a gente pode comprovar que ele está sim morto. Meus anjos, o Berlim aparece em flashbacks durante a série. Uma coisa que prova que Berlim está morto de verdade é a abertura de La Casa de Papel 3. E tem um momento ali que mostra uma imagem, um registro da foto do Berlim com o nome dele, as informações dele, e rola um risco de X na cara dele. Ou seja, mortinho da Silva, né, meus anjos? É tipo abertura de reality show.
ex-BBB que é eliminado, aquele X. Então, Berlim, ex-BBB, eliminadíssimo. Então, o Palermo veio pra substituir o Berlim no grupo. O Palermo é um parça ali do Berlim e o professor procura ele pra ajudar a executar o plano, porque ele tava por dentro de todo o plano. Só que o Palermo é uma versão 10 vezes pior do que o Berlim. Eu acho que ele é o que realmente era pra ser o Berlim, um personagem vilão, mais odiado, porque assim, ele é mais sanguinário, mais racional, muito mais misógino e machista, e é um escrotão mesmo. Então ele vai mesmo com esse peso de substituir o Berlim, porque a gente vê que ele é o líder novo do grupo, né, que era a função anterior do Berlim. E também ele tem um momento à la Berlim com o professor, que é quando o professor vai lá na casa dele falar com ele sobre o plano, e aí, no final da cena, o Palermo coloca ali na sua vitrolinha uma música pra tocar e eles dançam juntinhos, que era algo que rolava entre o Berlim e o professor. Inclusive, a cena icônica de Bella Ciao, né? Só que Palermo coloca uma musiquinha um pouco mais moderninha pra tocar, que é Who Can It Be Now, do Man at Work. E essa cena rola no episódio 2 da parte 3. Mais pra frente, no episódio 3, vemos uma cena bem parecida do Berlim com o professor, que é um flashback em que eles dançam também. Inclusive, tem a mesma cena do Berlim colocando a vitrola pra tocar, parece até a mesma vitrola, só que o Berlim coloca a Guantanamera pra tocar. E a gente vê eles dançando juntos de novo. São duas cenas que são bem parecidas. Inclusive, vemos uma evolução da trilha sonora da parte 3, né? A gente vê músicas europeias, né? Músicas que não são só na língua latina, né, na língua espanhola. A gente vê várias músicas mais moderninhas também na trilha sonora, inclusive uma evolução de Bella Ciao. Não sei se vocês repararam, mas vários momentos da temporada rola de fundo Bella Ciao numa versão mais rock. Também vemos novamente Bella Ciao voltar e numa cena muito maravilhosa, que pra mim é uma das melhores cenas, que é quando eles fazem os policiais cantarem Bella Ciao. Outra referência de Bella Ciao é a frase de Palermo, que é o bum bum tchau, que basicamente transe e vaza. Inclusive, essa frase faz dar uma raivinha ali de um momento de Palermo com Helsinki, né? Dá raiva, porque, olha, Helsinki é meu cristalzinho, você não mexe com o meu Helsinki. Outro grande destaque dos novos personagens é a inspetora Alicia Sierra, que ela dá um pau em todos os machos da delegacia. Basicamente é isso. Ela bota todos no lugarzinho deles e mostra quem manda e quem é inteligente ali. E ela faz o que a inspetora Murillo não foi capaz de fazer. Ela consegue confrontar o professor, não cai no papo dele, pensa do jeito que ele pensaria, né? E consegue dificultar os planos do professor. Acho que foi a primeira vez que as pessoas ficaram com raiva de uma mulher grávida, porque é isso. Pra piorar tudo, ela ainda tá grávida. Inclusive, eu acho que ela pode parir em um momento bem tenso durante a parte 4. Porque ela tá grávida, super grávida, então ela deve estar perto ali dos 9 meses. E eu acho que ela não tá grávida à toa, né? Além de humanizar um pouquinho ela, né? Eu acho que vai ter alguma coisa tensa relacionada à gravidez dela na parte 4. Ela é a atriz maravilhosa chamada, não sei falar esse nome, vou tentar, Nadia Nimri. Ela fez a Zulema em Vis-a-Vis, ou Locked Up, que é uma série bem famosa na Espanha, inclusive também do Alex Pina, e muita gente relaciona ela com La Casa de Papel. Está disponível na Netflix, Vis-a-Vis ou Locked Up, então fica a dica aí. Inclusive, quem também tá nessa série é a Alba Flores, que faz a Nairobi. Uma das cenas mais legais da parte 3 é quando os assaltantes se reúnem novamente na sala de aula do professor, né? Essa cena é muito clássica da parte 1 de La Casa de Papel, e eles revivem essa cena na parte 3. Então, comparando a primeira cena com a cena atual, a gente vê coisas interessantes. Por exemplo, o professor escrevendo Bem-vindos de novo na lousa, mas dessa vez ele faz uma piadinha e embaixo do Bem-vindos ele coloca mais uma vez, outra vez, uma coisa assim. Outra coisa interessante é como os assaltantes estão sentados nas cadeiras. A gente vê Tóquio no mesmo lugar, na cadeirinha dela, no mesmo lugar, e do lado dela, antes, sentava o Moscou. Agora senta o Denver, que é o filho do Moscou. Então isso significa muito, né? Atrás do Moscou ficava o Denver e agora fica a Mônica sentada atrás do Denver. Atrás da Tóquio ficava o Berlim e agora esse lugar é ocupado pela Nairobi. E atrás da Nairobi, ou do Berlim, ficava o Helsinki, que manteve o seu lugarzinho. E rola uma homenagem muito linda pro Berlim nesse momento, que é o quadro do Berlim, que o professor coloca ali na frente como se fosse um pódio, né? Então Berlim tá ali junto com todo mundo. Também ouvimos a risada de Denver nesse momento, que
A primeira vez que a risada dele apareceu na série foi exatamente nessa cena da sala de aula, onde ouvimos pela primeira vez a risada icônica de Denver, né? Mas naquela primeira cena, o Denver ri quando o professor agradece os assaltantes por terem topado essa oferta de trabalho. E dessa vez, o Denver ri quando o professor repete a regra que não podem rolar relações pessoais. Quem aí pegou a referência de Breaking Bad na parte 3 de La Casa de Papel, hein? Eu peguei, porque Breaking Bad é a minha série favorita. O professor, o nosso anti-herói, passa boa parte do plano dentro de um trailer junto com a Lisboa. E é impossível não lembrar de Walter White, né? O Walter White, né, o Heisenberg do Breaking Bad, ele passava junto ali com o Jesse dentro de um trailer fazendo a metanfetamina e tal, era o local de trabalho deles, e onde vários momentos de tensão da série acontecem. Logo no início da série, o Walter White sai do trailer, desesperado, ofegante, sem ar, de cuequinha no meio do deserto. E a gente descobre que o professor tá dentro do trailer quando ele sai desesperado, ofegante do trailer no meio do deserto. É impossível não relacionar com Breaking Bad, né? E aí muita gente já comparava o professor com o Walter White. Na verdade, eles não têm nada a ver, exceto pelo fato que eles são anti-heróis, ou seja, eles são personagens que fazem coisas do mal, coisas ruins. Normalmente, eles seriam odiados pela audiência, mas mesmo fazendo coisas ruins, eles são amados pela audiência. E olha só que demais, quero ver quem aí também lembra. Na primeira cena de todos, primeiro episódio de La Casa de Papel, tem a primeira cena que a gente vê a Tóquio falando e tal, e aí, depois da primeira cena, ela sai de um trailer. E logo depois que ela sai do trailer, a imagem foca na placa de vende-se com um número embaixo. E aí eu fiquei pensando, será que a Tóquio passou o telefone de venda pro professor e o trailer é o mesmo da Tóquio? Eu não duvido. Inclusive, vemos um sutil toque de riqueza na Tóquio. Ela sempre usou, né, na parte 1 e parte 2, ela usava a mesma choker, que é a marca da Tóquio, que é aquela choker preta com pingente de cruz. Na parte 3, ela continua com a choker, mas o pingente mudou. Antes o pingente era uma cruz normal, prata, e agora o pingente é a cruz cheia de brilhantes, meus anjos. É um sutil toque que a gente vê a riqueza de Tóquio, né? Porque eles ficaram todos ali ricos, né? Mas uma coisa não mudou em Tóquio: o poder de só fazer merda. Ela não amadureceu nada nesses 2 anos. É muito irritante porque ela age por impulso, ela age ali irracionalmente e ferra várias vezes com o plano mais uma vez, né, queridos? Inclusive, a Anitta me representou muito no Twitter. Ela fez 3 posts muito gente como a gente dizendo: e segue invicto desde a primeira temporada o ranço das merdas que a Tóquio faz o povo se meter, mano. Ah, que ódio dessa Tóquio. E por fim, a única pessoa que consegue ferrar mais o grupo que a polícia é a Tóquio. Maravilhosa, não mentiu. E outra coisa, eu achei que rolou uma falha aí do roteiro. Como assim não reconheceram a Tóquio e os assaltantes, mas principalmente a Tóquio? Pra conseguir entrar no Banco Nacional da Espanha, eles usam as roupas dos militares e fingem ser militares, né? Tudo bem que passou 2 anos, né, do assalto, mas eles são os assaltantes mais procurados da Espanha. O Denver é um dos melhores personagens, né? Ai, aquela risada, sério, eu amo muito ele. E ele tá cada vez melhor, inclusive é muito legal analisar a evolução de Denver desde a parte 1 até a parte 3. Não sei se vocês lembram, mas lá na parte 1, né, antes do assalto e no início do assalto, ele era um cara meio do mal, um cara meio tipo pá. Inclusive, olha só a descrição da Tóquio sobre o Denver na parte 1. Ela dizia assim: drogas, dentes e costelas quebradas. É o rei das brigas de bar. Puro sangue quente. Em um golpe perfeito, é uma bomba relógio. Vocês identificam o Denver, o nosso Denver de hoje, com essa descrição? Óbvio que não. Ele é o paizão agora, né? Inclusive, ele que tenta ajudar ali na hora que a Tóquio tá bêbada. E também tem um momento muito maravilhoso dele com o Miguel, um dos reféns. E olha só como o jogo virou. A Tóquio chamou o Denver de bomba relógio lá na parte 1. E na parte 3, depois que a Tóquio ficar bêbada, o Denver vai conversar com o Ryu e diz pra ele que ele não deveria ter terminado com a Tóquio nesse momento, sabendo que ela é uma bomba relógio. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Outro momento que rola uma referência da parte 1 é quando o Denver confronta o Murilo, né? Quando o Murilo, ele quer ser o sabe-tudo, o inteligentão, o herói do grupo de reféns, e aí ele fala pra ninguém colocar o colete. E aí o Denver vai lá e bate boca com ele, confronta ele e faz a seguinte pergunta: você gosta de filmes? E o
que acontece na parte 1? O Berlim faz exatamente a mesma pergunta pro Arthurito, porque o Arthurito, ele era o sabichão dos reféns, ele era o que queria ser o líder dos reféns, o que achava que sabia tudo, e faz a mesma pergunta. Você gosta de filmes? É surra de homenagem ao Berlim na parte 3. Não sei se vocês viram o mesmo que eu, mas na cena de flashback, quando o Denver descobre que o bebê da Mônica é um menino, ele entra na sala do hospital pra falar com a enfermeira e de relance dá pra ver que tem uma pessoa sentada na cama vestindo uma capa vermelha de capuz, igualzinha à capa usada pelos assaltantes. E eu fiquei pensando, por que que isso tá ali, gente? Eu acho que a produção só plantou isso daí pra dar uma zoada com a gente e ver quem tava prestando atenção, porque não é possível. Porque é um paciente, você tá sentado na cama, é um paciente, né? Por que que o paciente já tá com uma capa vermelha, gente? Tudo bem que àquela altura os assaltantes já eram famosos, né? Já tinha homenagens deles em toda a Espanha e tudo. Mas é muito estranho o paciente estar usando uma capa, né? Tem um momento que o professor tá mostrando como eles ficaram famosos e como a máscara do Salvador Dalí, a roupa vermelha deles, virou um símbolo de resistência e mostrou manifestações no mundo todo com pessoas vestindo a roupa e a máscara. E aí aparece uma manifestação política no Brasil, em que um menino tá usando a roupa vermelha e a máscara do Dalí. E é uma cena real que rola no Brasil. Tem outro momento também que a Tóquio e o Rio estão falando sobre a próxima fuga deles ser no Rio de Janeiro. E também o momento que tem um barco se aproximando da ilha que eles estavam, com brasileiros dentro. Então tem essas 3 referências ao Brasil, que eu acho que é uma homenagem, já que o Brasil é o segundo país que mais assiste La Casa de Papel, só perdendo pra Turquia. Então eu acho justa essa homenagem, né? Uma das cenas mais icônicas, né, de La Casa de Papel é a Nairobi falando: "Quem pesa é o matriarcado". E essa temporada é do matriarcado, sim, meus anjos. Ou melhor, do fim do patriarcado. Porque ainda rola um patriarcado, né? Afinal de contas, o plano é do professor, eles são liderados pelo professor, o grupo começa sendo liderado pelo Palermo, né? E o plano é do Berlim. Então, só homens ali no comando. Mas o jogo vira ali no meio da temporada. Inclusive, a cena do "Quem pesa é o matriarcado" é substituída por "Hasta el coño del patriarcado", que quer dizer que se o patriarcado, acabou o patriarcado. E tem vários momentos ícones, né? Que é a Tóquio, a Nairobi colocando o Palermo no lugar dele, que é um mega machista, inclusive a Tóquio falando que ele não pode falar da pepeca dela. Tem a Mônica botando o Denver no lugar dele também, e o Arthurito, né? Ela bota ele no lugar dele e é um alívio ver ela confrontando ele com a arma. Nossa, é uma cena muito maravilhosa. E tem as mulheres dominando, né? Muitas vezes é a Nairobi que lidera o grupo e todas as coisas boas que a polícia faz são culpa da inspetora Alicia. Inclusive, na primeira temporada, a Tóquio falava que precisava de mais mulher no grupo. E além desses momentos, temos pela primeira vez um personagem assumidamente gay em La Casa de Papel, que é o nosso Cristalzinho Helsinki. Falando em novos personagens e personagens femininos, temos a personagem Tatiana, que é muito importante, apesar de aparecer pouco nessa temporada. Ela era a namorada de Berlim e a única pessoa fora do bando que sabe tudo, todos os detalhes sobre o plano. O que deixa o professor muito tenso, muito nervoso com isso, né? Mas eu fiquei muito impactada porque ela é a cara da inspetora Alicia. Quando ela aparece, eu fiz assim: meu Deus do céu, peraí! Meu Deus do céu, a Tatiana é a mina do Berlim, que sabe tudo do plano. Ela é a inspetora da delegacia, ela que tá cuidando do caso. Só que ela não é a Tatiana, até porque elas são 2 atrizes diferentes. Quem interpreta a Tatiana é a atriz Diana Gomes. E como eu falei, quem interpreta a Alissa Sierra é a Nauja Nimri. Então são 2 atrizes diferentes, né? Mas elas são muito parecidas, eu acho que isso não é à toa. Eu acho que elas podem ter um parentesco. E isso pode deixar as coisas mais tensas na 4ª parte. Se ela tem algum grau de parentesco com a inspetora, será que ela vai entregar o plano pra ela e ferrar com eles? Ou será que, por ser uma ladra e por amar o Berlim, ela vai usar o que ela sabe do plano pra favorecer o grupo, ajudar o professor e despistar a polícia, né? Ela pode usar o grau de parentesco, sei lá, com a inspetora pra enganar eles, né? E eu acho que pra ir contra o que o professor fica pregando de que relações amorosas podem ferrar com tudo, pode ser que o amor vença no final e que ela ajude o professor a terminar de colocar em prática o plano do Berlim, já que ela sabe todos os detalhes e é uma boa ladra, né? Então,
pode ser que ela ajude, né, ele, e que o plano dê certo muito por culpa da Tatiana. E aí a gente vê aquele protagonismo feminino, né? Como eu falei aqui, esse protagonismo feminino tá crescendo, né? Cada vez mais. Na parte 3 a gente vê isso muito forte. Então pode ser que uma mulher salve o plano, né? Seria incrível e seria uma homenagem pro Berlim se a Tatiana salvasse o plano. E há quem diga que a Tatiana possa ser uma das reféns dentro do banco. Mas eu acho isso muito estranho porque, não vimos a Tatiana lá no meio, né? E 2, o Palermo conhece a Tatiana. Apesar dele não estar enxergando muito bem, ele pode não ter visto ela, mas o Palermo já teria acionado a Tatiana em momentos tensos, como quando o professor fica incomunicável e o Palermo não sabe o que aconteceu. E tem uma refém que aparece muito. Tem 3 momentos que focam nessa refém, que é uma morena de franjinha. Tem gente falando que ela é a Tatiana, mas ela não tem nada a ver com a Tatiana, gente. Tatiana é ruiva, branquinha, essa mulher é morena, olha aí as fotos dela, compara, elas não tem nada a ver. Mas eu acho que essa refém vai ter um papel importante na parte 4, porque eles não focariam nela tantas vezes assim à toa, né? Ela aparece uma vez no episódio 7 e 2 vezes no episódio 8. E o que prova que ela vai ser importante é que ela é uma atriz importante na Espanha. Eles não iam colocar uma atriz de peso pra fazer um papel desse, né, meus anjos? O nome dela é Belén Cuesta e ela fez, inclusive, já uma série original da Netflix chamada Paquita Salas e um programa de TV chamado Mira lo que has hecho. Então não colocariam uma pessoa famosa, né, uma atriz famosa de peso, pra fazer 3 ceninhas rápidas em que não tem fala nem nada. Então provavelmente ela é importante na parte 4. Vamos aguardar aí a parte 4 e vai contando o que você acha, hein? Outra teoria que tá rolando é que essa refém pode substituir a Nairobi, porque talvez ela tenha morrido. Mas, gente, eu acho que a Nairobi não morreu. A gente não consegue saber se ela morreu ou não por causa daquele tiro que ela leva, né? A gente não vê ela morta, a gente vê eles tentando salvar ela e como eles falam, a bala não atingiu nenhum órgão vital nem nada. A bala tá na superfície e é possível de tirar, como o Helsinki fala. Então eu acho que logo no início da parte 4 a gente vai ver eles salvando a Nairobi e a gente vê que eles ganham um tempo por causa daquele momento que eles atiram ali com a bazuca contra a polícia, que eles botam fogo no carro da polícia, uma cena muito maravilhosa, uma cena muito boa, inclusive. E tem uma outra ponta solta aí que fica pra parte 4, que é o desfecho de Lisboa, né? Eles fingem que matam a Lisboa, é um golpe ali da Alicia, né? Que o professor cai que nem um pato, mas eles levam a Lisboa viva. Então acho que provavelmente, talvez a Lisboa seja torturada, né? E ela não quer falar de jeito nenhum, porque ela ama muito o professor, então dificilmente ela vai entregar o plano pra polícia. Mas eles podem usar a família da Lisboa pra torturar ela e pra negociar com ela, né? Que é a filha dela e a mãe que sofre de Alzheimer. E pode ser que por isso ela falhe alguma coisa. E eu acho que o Angel pode ajudar a Lisboa. Ele aparece muito pouco nessa temporada, mas a gente sabe da relação forte que ele tem com a Lisboa. Então ele pode ajudar a Lisboa e eu também acho que ele pode ser a pessoa que vai falar pro professor que a Lisboa tá viva. Tem aquele maldito daquele origami. Quando o Angel tá lá vasculhando o trailer e tal, ele acha o origami e guarda. Em algum outro momento, ele só tira o origami do bolso e olha pro origami. Então aquele origami vai voltar na 4ª temporada e vai ser importante. E nós vemos que eles têm um DEFCON 2. O que significa DEFCON? A sigla é uma abreviação pra Defense Readiness Condition, ou seja, condição de prontidão de defesa. É usado para medir o nível de alerta das forças de defesa do país, ou seja, é usado para casos extremos, né? E eles têm um nível que vai do 5 ao 1. 5 é mais leve e 1 é o mais urgente. O 5, por exemplo, é para uma situação de paz, tranquilona, suave, e o 1 é para casos extremos, caso de ameaça global, tipo guerra nuclear, entendeu? O negócio é muito tenso. Então eles estão no DEFCON 2, ou seja, já é um nível máximo, já sabe? Já tá perto do nível 1. E se eles têm o 2, eles têm o 1 também, que pode ser usado no plano emergencial do professor. O que será que é mais potente? O que será que eles estão guardando aí, gente? Míssil? Bomba nuclear? Não pode ser. A população, de repente, população é mais poderoso que uma arma. Pode ser. Tem toda essa história deles serem o Robin Hood, os heróis e tal. Pode ser que seja a população o DEFCON 1. E cadê Sofia? O furãozinho que é o mascote dos assaltantes, gente. Cadê Sofia? Onde ela foi parar? A coisa mais fofa. Espero que ela esteja bem, que nada de mal tenha acontecido com ela. Senão, Marcélia vai ficar puto.
Nossa, é muita coisa, ficou muita coisa no ar no final da temporada 3 e muita coisa que vai ser resolvida na parte 4. Torcendo pra passar logo o tempo e chegar 2020 a gente ter essa parte 4. Mas enquanto isso não acontece, vamos teorizar, vamos falar sobre isso. Conversa comigo porque assim, juro, eu tô desesperada. Esse vídeo foi pra ser uma conversa mesmo com vocês, parças. Porque acabou, eu precisava conversar com alguém. Então conversa comigo nos comentários, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha pra todo mundo que curte muito La Casa de Papel. É nóis! Eu acho que ninguém tira o Arthurito do posto de pessoa mais irritante de La Casa de Papel. Porque ele voltou. E ele voltou ainda mais irritante porque agora ele é um coach motivacional. Tem coisa mais irritante do que isso? Sério?